Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que faz um debate dos principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal. E hoje, em uma edição especial, vamos falar da Lei de Zoneamento, que é a lei que define o que pode ser construído e o que pode funcionar em cada bairro de São Paulo. Vamos analisar os principais pontos, debater as notícias que já saíram sobre o tema e, naturalmente, entrevistar os parlamentares desta casa. Então, vamos saber quem são os vereadores que farão o programa comigo. Do meu lado direito, o relator da Lei de Zoneamento e também vereador pelo PTB, vereador Paulo Frange. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, vamos discutir um pouco desse assunto tão importante hoje. Certamente. Para fecharmos o time do Clipe em Eletrônico de hoje, também comigo o vereador Aníbal de Freitas, do PSDB. Vereador, obrigado pela presença mais uma vez no Clipe em Eletrônico. Daniel, eu que agradeço a mais um convite. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores do Clipe em Eletrônico, da nossa querida TV Câmara. Quero cumprimentar também a toda a equipe da TV Câmara, um pessoal maravilhoso. Estamos aqui para debater um tema tão polêmico, tão fascinante, que é a Lei do Zoneamento, o Plano Diretor Regional. Tá bom. A gente tem muitas notícias que tratam da Lei de Zoneamento, mas eu acho importante, você que acompanha a programação da TV Câmara São Paulo, você que está trocando de canal, parou no canal 7, que é o canal da Assembleia Legislativa e que retransmite o sinal da TV Câmara São Paulo, eu acho importante que você entre nessa discussão. Nós temos os canais, eles estão sempre abertos, esperando o seu comentário e a sua pergunta. Tem o Facebook, que é o facebook.com/Câmara São Paulo, ou o Twitter, que é o twitter.com/Câmara São Paulo. Mas antes de nós analisarmos as notícias que foram publicadas e que tratam da Lei de Zoneamento, eu gostaria que o relator da Lei de Zoneamento, o vereador Paulo Frange, nos explicasse o que é a Lei de Zoneamento. Vereador. A Lei de Zoneamento, ela vem para a Câmara agora em função de uma obrigação que nós temos de cumprir do Plano Diretor Estratégico votado no ano passado, de traduzir em miúdos agora cada uma das quadras da cidade, cada lote, tudo aquilo que pode ser realmente tratado no município. O Plano Diretor Estratégico cria conceitos e sonha a cidade que nós gostaríamos de ter. A Lei do Zoneamento, ela explica em detalhes o que é que nós vamos fazer para que isso possa acontecer. Então, ela cuida exatamente do parcelamento, do uso do solo, as atividades que podem existir em cada uma das regiões da cidade, e é um instrumento poderosíssimo de desenvolvimento econômico. Nós não podemos nunca dissociar a figura do uso do solo e do desenvolvimento econômico. Portanto, é uma lei que permite a gente traçar o futuro da cidade ao longo de eixos de desenvolvimento, ao longo de eixos de transporte, à luz de uma mobilidade urbana de melhor qualidade e replanejar aqueles espaços que ainda não foram ocupados. Tá. E por que existe a necessidade de alterar a Lei de Zoneamento? A cidade tem uma dinâmica muito peculiar e particular. Então, adequar a legislação a essas mudanças? Isso. A Constituição Federal, no seu artigo 182, obriga todo município acima de 20 mil habitantes a ter um plano diretor estratégico. Tendo um plano diretor estratégico, tem que também ter a lei de zoneamento. Isso é uma obrigação. O nosso último aqui foi de 2004, a lei de zoneamento, com o plano diretor votado em 2002. 10 anos depois teria que ser revisto, passamos do tempo inclusive. Obrigatoriamente tem que ser renovado. O plano diretor estratégico de 2002 e a lei de zoneamento de 2004, ela esgotou completamente a capacidade de planejar a cidade. Hoje a cidade tem sobrados demolidos, prédios construídos. Nós não temos planejamento. E agora, com o novo plano diretor aprovado, nós temos uma lei de zoneamento para ser tratada exatamente para a gente poder mudar o destino de São Paulo até 2029. Portanto, para os próximos 14 anos, nós vamos estar à luz de uma nova lei que vai traçar esse destino num horizonte de 14 anos. Vereador Aníbal de Freitas, o senhor é um especialista nos assuntos da cidade de São Paulo, foi subprefeito inclusive. O senhor entende que é fundamental essa discussão em torno da lei do zoneamento? Olha, Daniel, não tenho a menor dúvida. Essa lei é tão importante que às vezes pode parecer assim estranho, deixar ao léu, sem nenhum valor.
mas é essa lei que vai determinar a vida dos paulistanos. É essa lei que vai facilitar, que vai tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. E vou dar um grande exemplo para você e para vocês também. Hoje em dia, nós, por exemplo, que nós somos da periferia, lá da Zona Norte, que nem o Paulo Frange também o é. Imagina você morar na Zona Norte, lá em cima, lá no topo do mapa do município, e ter que trabalhar lá na Zona Sul. O pessoal da Leste tem que trabalhar na Oeste. Imagina a coisa que você tem que sair da sua casa cedo, andar 2, 3 horas, 4 horas para chegar até o seu local de trabalho, até o seu local de estudo, fazer esse trajeto tão difícil que poderia ser feito na sua região. Às vezes tem região que tem muita densidade populacional, muito grande, e você não pode construir uma indústria, não pode gerar emprego, não pode facilitar a vida do morador. E esse plano, se for bem elaborado, como eu acredito que vai sê-lo, vai facilitar isso. Nós precisamos ter o quê? Pessoas no local, termos serviço, emprego, trabalho no local. Nós precisamos ter escolas, creches, tudo próximos, um perto do outro. O morador, ele tem que gastar no máximo 15, 20, 30 minutos para sair da sua casa, para fazer todas as suas atividades. Isso é importante. E hoje, por incrível que pareça, São Paulo não é assim. Nós facilitaríamos excesso de passageiros nos ônibus, excesso de passageiros no metrô, porque tudo isso se deve ao quê? Ao potencial que não tem numa região onde a pessoa mora, é fraco o potencial, não tem emprego, não tem nada, e tem que se transferir para um outro local. Então vamos tentar, junto com todos os vereadores, os munícipes, né, nas audiências públicas, fazer com que essa lei traga essa tranquilidade, traga essa interação de pessoa, morador, com toda a sua atividade, trabalho, escola, serviço. Legal. Agora a gente vai começar a análise de notícias. A gente fez uma seleção, uma triagem das notícias que foram publicadas nos últimos 3 meses. Inclusive, a nossa equipe também rodou alguns pontos de São Paulo e os munícipes gravaram perguntas para os vereadores. Mas antes eu quero chamar uma notícia que saiu na Folha de São Paulo. Tem manchete no ar. Cidade Oca, em São Paulo, bairros do centro têm menos gente por moradia. E um rápido destaque. Nessa década, quase um prédio subiu por dia no centro expandido da capital. Ao mesmo tempo, porém, o número de pessoas por apartamento diminuiu na cidade. A análise feita pelo urbanista Kazuo Nakano, em tese de doutorado aprovado na Unicamp, ganha relevância no momento em que os moradores vão recomeçar a discutir o zoneamento paulistano. Antes de passar a palavra para o relator da lei de zoneamento, o vereador Paulo Frange, a nossa equipe foi às ruas e o Cícero gravou uma pergunta que fala justamente sobre isso também. Veja só. Vereador, eu queria saber, com essa lei do zoneamento, o que é que vai melhorar aqui no centro para nós, que faz sempre que eu vejo essa reurbanização que falam, melhoras, e eu não vejo essa melhora. Quando é que vai sair? Vai ficar só no papel? Muito obrigado pela participação, viu, Cícero? Agora eu passo a palavra para o vereador Paulo Frange, o centro de São Paulo em destaque. Verdade. Bom, Nakano é um urbanista do maior respeito da comunidade nacional e até internacional. Nós também temos um profundo respeito. Ele vai exatamente na ferida. Nós temos hoje 1 em cada 5 empregos na cidade de São Paulo gerados aqui no centro. A cidade tem 20% dos empregos no centro dela, mas as pessoas não moram no centro. Então nós temos uma verticalização muito grande, com densidade construtiva e não tem densidade populacional. Acho que vale a pena, Daniel, esses dois conceitos ficar bem claro. Uma coisa é densidade construtiva, outra coisa é densidade populacional. Aqui no centro nós temos uma densidade construtiva muito grande, mas não temos pessoas morando nela. Não existem terrenos para construção, mas faltam pessoas, né? Faltam as pessoas, não tem moradores. Tanto é que, quando você vai pegar o mapa eleitoral, é muito pequeno o número de eleitores aqui na região do centro. Ele bate exatamente, ela é oca, ou seja, os prédios estão construídos, mas não tem morador. Nós temos que trazer os moradores
para a região central. Historicamente, no mundo todo, as grandes metrópoles buscaram resgatar seus centros ou nunca deixaram seus centros serem abandonados. Aqui, pelo custo elevado do centro, num determinado momento da época industrial, principalmente no momento industrial de São Paulo, as pessoas buscaram na periferia o seu lugar de morar. E hoje nós temos grandes áreas de ZEIS 1, que são zonas de favelas, zonas de utilização de solo irregular, ainda sem regularização fundiária, com grande densidade populacional. Qualquer uma dessas favelas tem mais gente do que espaços idênticos aqui no centro. Daí ter nascido a figura dos cortiços aqui. Portanto, o que ele coloca é exatamente isso. Nós estamos fazendo aqui teve uma figura do adensamento oco, construtivo oco, e não é... Hoje nós temos ferramentas para estimular isso na lei de zoneamento. Depois nós vamos abordar esse assunto. Vereador Aníbal de Freitas, trazer as pessoas para ocuparem o centro impacta também na mobilidade urbana, não? Sim, não tem a menor dúvida. Esse é um tema, Paulo, muito interessante. Nós precisamos povoar o centro. Ótimo, maravilha. Agora, povoar como? Povoar com quem? Esse é um lado importante. Hoje, o que nós estamos vendo é muitas pessoas de baixa renda, tipo miserável, moradores de rua, que, na verdade, não atrai ninguém a morar no centro. O centro é tão gostoso, o centro é tão atrativo, que nós deveríamos incentivar cada vez mais vir pessoas a morarem aqui e realmente facilitar o serviço deles. É o que eu acabei de falar antes. Nós precisamos ter, se o trabalho está aqui, vamos pôr pessoas aqui para o trabalho. Não precisa ter esse deslocamento. E realmente o nosso arquiteto falou muito bem, nós somos oco, na verdade, de pessoas com tanto trabalho que nós estamos aqui. Agora, vamos atrair pessoas, mas pessoas que queiram trabalhar, pessoas que queiram habitar, ter a sua vida, o seu cotidiano aqui no centro de São Paulo, que é muito gostoso, muito atrativo, mas os nossos governantes precisam tomar muito cuidado com o que estão colocando hoje. Existem prédios vazios que, infelizmente, são invadidos. Por que invadir? Por que não vamos dar um melhoramento nas condições e pôr pessoas lá que tenham condições de pagar uma pouca quantidade, não muito, porque hoje está muito difícil a situação financeira, mas pelo menos pagar alguma coisa, porque você pagando, você vai dar valor ao que se tem. Então, vamos tomar muito cuidado com o que nós vamos colocar no centro de São Paulo. Perfeito. Falamos das ZEIS, o vereador Paulo Frange comentou das ZEIS, que são as zonas especiais de interesse social, e eu acho que nos últimos 2 meses, claro, muita discussão em torno disso, e o bairro da Vila Leopoldina, região oeste da cidade, também ela protagonizou uma discussão com moradores e também agentes públicos. E aí tem uma notícia que trata justamente disso, que saiu na Folha de São Paulo. Tem manchete no ar. A manchete diz o seguinte: moradores de área nobre temem mistura de classes com prédio popular. Um parágrafo da notícia. A definição usada por Adalto Durigan, ex-prefeito da Lapa e atual coordenador do Fórum Social da Vila Leopoldina, ilustra a batalha travada neste e em outros bairros de São Paulo, desde que foi enviada à Câmara a proposta da gestão Fernando Haddad da revisão da lei de zoneamento. Na Vila Leopoldina, bairro em franca ascensão social, apelidado por alguns moradores de Nova Moema, a prefeitura demarcou como ZEIS, um terreno de mais de 30 mil metros quadrados que fica no meio de 2 condomínios de luxo com apartamentos de 3 milhões de reais. Curiosamente, nós também gravamos uma pergunta de um morador da Vila Leopoldina. E antes de passar a palavra para o vereador, eu gostaria de compartilhar com você que está em casa. Veja só. Senhor relator, houve estudo de capacidade do suporte para saber se o bairro da Vila Leopoldina tem infraestrutura suficiente para arcar com um adensamento populacional? Por exemplo, está previsto para o entorno da estação Vila Leopoldina uma zona de estruturação urbana, ZEU, que terá coeficiente de aproveitamento de até 4 vezes a área do terreno. Tendo em vista que hoje temos problemas de falta de energia, alagamentos, questões de saneamento,
viário saturado e a estação de trem da CPTM opera no limite da sua capacidade nos horários de pico e a estação também é antiga e sem acessibilidade. Foi feito o estudo de capacidade, onde ele se encontra? Obrigado pela pergunta, Carlos Alexandre. Passo a palavra para o relator Paulo Franchi. Bom, a lei de zoneamento, ela tem uma diferença em relação à lei anterior, porque ela traz conceitos para a cidade toda. As zonas que são consideradas zonas eixo de transformação urbana são passíveis de construção de até 4 vezes essa área, porque nessa área tem a capacidade de suporte desenvolvida através da mobilidade ou de linha de metrô, ou terminal de trem, ou terminal de metrô, ou corredores de ônibus. Portanto, o eixo da mobilidade, ele fica assegurado nessas áreas que já são zonas eixos de transformação urbana. No caso de algumas áreas, são zonas eixo de transformação urbana previsto, ou seja, o metrô, ou o trem, ou o corredor vai chegar. Nesse caso, só vai liberar de previsto para produzir 4 vezes quando houver um decreto que autorize essa construção, depois que esteja licitada, depois que tenha recurso em caixa, dinheiro empenhado e autorização de início de obra para que a mobilidade chegue primeiro e as pessoas cheguem em seguida. A capacidade de suporte, a infraestrutura do município, está inclusive no plano diretor estratégico, tem um artigo específico sobre esse assunto, em que a prefeitura se obriga a publicar periodicamente a infraestrutura para as regiões de São Paulo que serão adensadas ou que são adensadas. Portanto, essa infraestrutura, ela hoje é questionada com toda razão. Nós estamos tratando esse assunto, conversando com a Comgás, atendemos ontem aqui a situação da distribuição do gás da cidade de São Paulo. Até há pouco tempo era por bujões, hoje nós estamos tratando dos gases com transmissão de outra forma. E a discussão da energia, que até então, Daniel, a energia era o seguinte: o Aníbal, que é engenheiro, vai lembrar muito bem. Todos constroem sua casa, fazem seus prédios, deixa que a luz chega. Parece que a luz cai do céu. A energia tem que vir por uma linha de transmissão. E dependendo de onde você está, a linha de transmissão não chega, porque ela não pode ficar cruzando o rio. E não pode ficar cruzando por cima de condomínios já instalados. É uma preocupação legítima do Carlos, é muito interessante, mas a outra é o que nos preocupa muito. Nós não temos que separar no município de São Paulo o que é o bairro do rico do bairro do pobre. Nós não podemos separar por castas a cidade. E algumas áreas que são públicas, principalmente terrenos bem localizados, próximo de estrutura de transporte ou de mobilidade ou de infraestrutura, escola, hospitais, etc., essas áreas podem sim receber o conceito de zona especial de interesse social, porque as pessoas que estão ali é que vão trabalhar no entorno. Agora, no caso da Vila Leopoldina, em nenhum momento se imagina colocar um predinho do tipo Singapura. Esse modelo acabou, esgotou. O que se pretende nessas áreas estruturadas são projetos urbanísticos específicos para que ele seja incorporado à paisagem urbana e você não passe em frente e veja e diga, olha, aqui tem morador de 3 salários, 6 salários. Não, você vai passar e ver uma paisagem urbana harmônica, integrada com a paisagem atual da Vila Leopoldina, que virou um modelo realmente de construção de qualidade hoje na cidade de São Paulo. Vereador Aníbal, te parece egoísta a declaração do ex-subprefeito quando ele diz que teme a mistura de classes? Eu acho feia. É muito feio falar isso. Nós todos somos seres humanos e nós precisamos brigar, batalhar muito para que todos tenham uma boa qualidade de vida, que tenham uma boa moradia, que tenham um bom emprego. Eu fico muito revoltado quando eu vejo moradores de rua. Eu sou contra moradores de rua, mas não pela pessoa do morador. Eu acho que o governo não pode deixar pessoas na rua, vagando. Isso é tudo errado. Nós temos obrigação de atender essas pessoas, dar moradias dignas. Então, eu não sei, eu acredito que ele não soube expressar bem a postura. As palavras dele, tendo essa postura de divisão. Esse negócio de divisão de classes é horrível, é feio. Agora, eu achei muito interessante a preocupação do Carlos. O Carlos foi muito feliz na sua pergunta e muito preocupado com as coisas que podem vir. Não adianta você colocar um monte de pessoas num lugar onde você não tem água, não tem a luz, não tem a mobilidade ou o transporte. Mas essa parte eu tenho
praticamente a certeza que o estudo tem sim. E o Paulo Frange falou muito bem. Só vai colocar todo mundo lá quando existir a mobilidade. Porque senão, não. Aí nós estamos jogando o pessoal para a arena. Não é assim. Nós temos que ter esse cuidado, o governo vai ter esse cuidado de só colocar ou aprovar um empreendimento quando tiver condições, sim, de principalmente o transporte, e tanto do metrô, como ferroviário, como também dos ônibus. Isso é fundamental, mas eu achei muito legal essa pergunta, fantástica, e que vale a nós, em audiências públicas, nos nossos debates, discutir esses tipos de problema, porque é o problema da população. Recebeu um amplo destaque também as discussões em torno do bairro dos Jardins. Inclusive, eu tenho várias notícias, Folha de São Paulo, Estadão, Veja São Paulo, mas eu vou destacar uma em especial. Tem manchete no ar. Saiu na Vejinha, Veja São Paulo, moradores se mobilizam e tiram Rua dos Jardins da lei de zoneamento. Um breve destaque, vizinhos da Rua Sampaio Vidal nos Jardins se mobilizaram e conseguiram fazer a administração municipal retirar o projeto, a proposta de tornar a via uma área mista. A discussão, no entanto, ainda ocorre em outras áreas. Na Rua Estados Unidos, também nos Jardins, moradores colocaram placas na porta de casa em sinal de protesto contra a nova lei de zoneamento. E a Juliana me lembra que tem uma pergunta que também fala sobre a região dos Jardins. Veja só. Vereador, nós poderemos contar com o senhor na relatoria para que possamos preservar os jardins e demais bairros exclusivamente residenciais, impedindo a expansão do comércio e a consequente destruição desses bairros que são patrimônios verdes da cidade? Ok, vereador Paulo Frange, antes de responder a pergunta desse representante dos Jardins, gostaria que o senhor explicasse a alteração na lei de estritamente para predominantemente residencial. Por favor. Hoje nós temos o uso residencial, as zonas estritamente residenciais, tipo 1 e 2, na dependência do tamanho do lote, e existem algumas áreas que ficaram como predominantemente residencial. Nessas áreas de residenciais, onde tem atividade num viário que você passa e você já encontra lojas abertas, é o caso de Avenida Europa e tantas outras avenidas desse tipo, que era consideradas zonas de centralidade na lei anterior, zonas de centralidade linear, elas receberam o nome de zona corredor, né? Essa zona corredor significa que aquele imóvel ele pode receber uma atividade comercial, mas ele não pode ser remembrado com um lote residencial, ele não pode ampliar o tamanho dele comprando um lote residencial. Portanto, não vai invadir a área residencial desses residenciais que são construídos. E também não pode ele ficar acima dos 10 metros. Ele tem que estar de frente para o eixo da rua. Essas atividades é que está preocupando os moradores. Uma boa parte das zonas consideradas corredores hoje, que está preocupando os moradores dos jardins, já estão em ruas onde era permitido o uso de zona de centralidade linear. Era permitido o uso não residencial. O que está preocupando é que a atividade que vai estar ali não está clara muito na lei, porque não está muito clara na lei, porque fala genericamente. E lá no final da lei diz que, por decreto, depois o prefeito pode encaminhar para cá, tem que encaminhar para cá o Código Nacional de Atividade Econômica, que vai dizer especificamente qual atividade que vai colocar em qualquer uma das zonas de São Paulo. Como eu disse antes, o conceito vale para a cidade toda. Nós ficamos preocupados com isso e estamos desenvolvendo um estudo aqui na Câmara, onde nós vamos oferecer ao prefeito para uma discussão, antes ainda da votação da lei de zonamento, para que ele possa incluir na nossa lei de zonamento o Código Nacional de Atividade Econômica junto com a lei de zonamento. O que significa o seguinte: tudo aquilo que é atividade econômica, ele está num código tributário. Nós conhecemos qual é a atividade. Uma atividade de uma econômica com até 100 metros, até 250, cada uma delas tem o seu código. Nós vamos juntar isso com o georreferenciamento que nós temos nessa lei de zonamento, e aí sim nós podemos trazer esse debate com mais clareza para que as pessoas não imaginem que vai colocar lá nenhuma atividade que seja incômoda. A atividade permitida nas zonas corredores
não pode ser incômoda para a atividade residencial, tem que ser compatível com a vizinhança residencial. Portanto, eu, como relator, expresso a vontade da Comissão de Política Urbana, que são 7 membros, e dos 55 vereadores. Portanto, o relator não vai fazer, em hipótese nenhuma, alguma modificação por livre pensamento, ou por pensamento próprio, por ideologia, com uma determinada linha ou outra do urbanismo. Pelo contrário, nós vamos manifestar o desejo da Casa, da Câmara. E também, como nós temos aqui uma discussão já desse assunto desde 2004, esse assunto não pode ser partidarizado. Nós precisamos tratá-lo à luz de um projeto que agora é da cidade, não é mais o plano do prefeito Haddad. A lei de zonamento agora ela é da cidade porque ela está na Câmara, na mão dos seus representantes. Daí a importância das audiências públicas. Mas pode ficar tranquilo, nós vamos repetir uma frase de 1936 de prefeito Fábio Prado. O protagonismo do uso e ocupação do solo da cidade de São Paulo não foi de nenhuma lei de zonamento, nenhum de plano diretor, porque nem tínhamos. Foi da Companhia City. A Companhia City, ao longo de mais de 4, 5 décadas, foi a responsável pelo uso racional do solo e bem organizado. Todos os jardins, todas as áreas que foram edificadas pela Companhia City de São Paulo, passando por Pacaembu, City Lápias, Pinheiros e tudo, é que fez o uso da qualidade, um bom uso da qualidade do solo. A primeira vez que nós tivemos um plano diretor aprovado aqui foi com Figueiredo Ferraz em 1972. Isso. Portanto, já tinha passado mais de 40 anos que nós estávamos aguardando a oportunidade de ter. E depois passamos a ter o nosso em 2004, porque o plano do Jânio Quadros acabou aprovado por decurso de prazo e não teve debate aqui por causa do período da ditadura. Portanto, agora nós temos um momento diferente, vamos mudar completamente essa linha de trabalho. Agora, antes de passar a palavra para o vereador Aníbal, o representante dos Jardins disse que ficou preocupado ou se mostrou receoso em relação às áreas verdes, a possibilidade de retirada de áreas verdes no bairro. O senhor poderia só fazer um comentário? Não haverá retirada de área verde em bairros residenciais, hipótese nenhuma. Isso em nenhum momento. Aliás, o plano diretor anterior, ele já traz quase que o dobro de áreas verdes do que nós tínhamos na época do plano de 2002, 2004, do plano diretor e da lei de zonamento anterior. E para este aqui nós tivemos uma ampliação das áreas verdes, porque nós buscamos algumas áreas que eram degradadas, mas que eram verdes, e colocamos como ZEPAM, vereador Aníbal, para que a gente pudesse recompor essa área verde. Portanto, a ideia não é, em hipótese nenhuma, atingir o verde ocupando espaços verdes. Alguns representantes, vereador Aníbal, eles temem que os jardins possam ser transformados em um bairro como a Vila Madalena, com muitos bares, restaurantes e comércio. Qual é a sua avaliação? Bom, então vamos refletir uma coisa aqui. Vejam a importância que é esse plano diretor. Na verdade, o estratégico já foi elaborado. Agora nós estamos no regional. E no regional, cada um tem os seus interesses. Então veja, os moradores dos jardins têm os interesses deles, os ambientalistas têm os interesses deles, os construtores têm os interesses deles, e todos têm a sua razão. Todos têm os seus motivos de preservar, de mudar, alterar alguma coisa. Então, por isso que é importante a participação popular nas audiências públicas, irem lá, debater, discutir, falar dos seus problemas. E é o caso que nem daquela rua, que eles querem acertar a rua, querem fechar, querem abrir. O verde, eu acredito que ninguém é louco de diminuir o verde. Isso daí eu acho que é uma questão tranquila, sem problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Mas nós precisamos discutir a destinação das atividades que a gente quer para o seu local, o seu interesse. Uma vez, Paulo, numa discussão que tivemos com vários secretários, isso em outras gestão, eles comentaram ali, a gente querendo mudar o zoneamento, eles falaram, não, vocês têm interesse. Eu falei, mas é lógico que temos interesses. Porque às vezes a pessoa só interesses escusos, interesses não, todos temos as nossas vontades, nós queremos moldar São Paulo com o povo que está ali. Isso é fundamental. Nós temos que fazer uma cidade para que aquelas pessoas que ali habitam tenham uma boa qualidade de vida. E isso é o que nós estamos tentando fazer. Então, acertar
prédios onde está o jardim, às vezes tem até uma boa coisa você fazer um prédio, uma fileira de prédios para proteger uma área residencial. Nós podemos fazer uma rede de comércio que também vai atender aos moradores dessa área residencial. É muito discutível isso daí. Logicamente, ninguém quer ter uma vila, como é que você falou? A Vila Madalena. Sim, Vila Aquela Madalena. loucura, aquele negócio todo. Não. Às vezes, quem sabe tem a Vila Madalena só porque só tem a Vila Madalena. Se tivesse outros lugares, outros espaços, outros comércios, ia, vamos dizer, distribuir melhor as pessoas teriam mais oportunidades, outras atividades mais, e quem sabe até diminuir esse problema da Vila Madalena. Perfeito. Falei aqui do receio de alguns moradores em relação à possibilidade de retirada de áreas verdes em alguns locais. E nós gravamos uma pergunta com um representante do movimento que defende o Parque dos Búfalos na região sul da cidade, e ele também demonstrou uma certa preocupação. Veja só o que ele perguntou. Neste novo zoneamento, o plano diretor também prevê a construção de equipamentos públicos, como creches e escolas, dentro das áreas chamadas áreas verdes da cidade de São Paulo. Sabendo que as áreas verdes são escassas já, como que o plano diretor está se preparando para proporcionar um pouco mais de áreas verdes para a cidade de São Paulo, já que nós usaremos as áreas verdes e permeabilizaremos o solo dessas áreas. Obrigado pela participação, viu, Wesley? Passa a palavra agora para o relator Paulo Franchi. Nós precisamos de analisar a fala, é muito importante, nós temos que preservar esse verde, mas quando coloca que nós vamos fazer a implantação de alguns equipamentos dentro de algumas áreas verdes, dá a impressão de que nós vamos acabar com o verde da cidade. Não é bem isso. O que nós temos um projeto que a Câmara já autorizou, onde nós temos para construir 70 equipamentos públicos e que vão estar dentro de alguns espaços verdes, mas não é zona de preservação ambiental, zona ZEP. São espaços que foram delimitados e traçados como parques lineares, como alguns parques, em que se vai utilizar. O que isso representa isso, Daniel? Representa que esses 70 equipamentos, no total, dá 35 mil metros quadrados de área construída para 120 milhões de metros quadrados de área verde que nós temos. Eu estudei o meu primário no Grupo Brasil, lá em Uberaba. E o que era o primeiro Grupo Brasil da cidade de Uberaba? E como tem em todas as cidades do país. A praça era o lugar mais próximo de todos. O grupo, a escola, estava na praça. Toda a praça era verde. E ali está a escola. O que nós não temos hoje em São Paulo é essa possibilidade. Então nós temos áreas verdes muito grandes, ninguém vai derrubar árvore, ali existe um processo de degradação em algum espaço, esse espaço está vazio e um equipamento público ali tem altíssimo alcance social, uma creche, uma escola, uma unidade de saúde, e não vai impermeabilizar o solo. A projeção disso no solo é extremamente insignificante perto da quantidade de verde que nós temos e daquilo que nós acrescentamos. Portanto, não vai haver degradação do verde em função do uso desses espaços. E é fundamental esse cuidado, né? Eu não falei dos interesses, então. Existe o interesse do senhor lá, que não quer que tire o verde. Mas existe o interesse da população que quer fazer uma creche, ou quer ter uma escola. Então, é por isso que esses interesses são diversos. É por isso que é difícil você chegar finalmente num plano diretor, que é a lei que vai determinar as atividades todas da nossa região, da nossa cidade. Então, os critérios existem, eles vão ser muito bem elaborados, muito bem estudados. Se tem uma grande área verde, se for preciso fazer uma creche ali, eu acredito que nós vamos fazer uma creche porque as pessoas precisam da creche. Agora, ninguém vai também construir a creche a esmo. Não, mas são critérios, vamos tomar cuidados. Mesmo se tirar uma ou duas, três árvores, elas não vão ser cortadas. Tira-se no lugar, plante outra. Existe uma legislação muito rigorosa. Você tira uma árvore, você tem que colocar 2, 3, 4, sabe? Ninguém vai deixar sem um verde ali.
o que o vereador Aníbal está falando é extremamente importante, ou seja, nada disso vai ser aprovado na caneta, passa pela Secretaria do Verde, o próprio município se obriga a fazer a compensação do verde naquele local, resgatar aquele espaço para que possa ter esse equipamento introduzido naquele espaço sem ter impacto ambiental. Paulo, o que é importante a população entender que o plano diretor tem que atender a todas as necessidades. É difícil um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Olha o imbróglio que é isso daí. Mas só que nós temos que ver o que a maioria quer que faça pela sua cidade. O que é bom para a maioria, porque atender a todos realmente vai ser muito difícil. O problema todo é diminuir os problemas, a dor das pessoas serem diminuídas. Legal. Olha só, estou com uma notícia em minhas mãos, saiu na Folha de São Paulo, no caderno Cotidiano, e uma boa reportagem feita pela Fernanda Mena. E eu vou ler aqui um trecho, mas antes, tem manchete no ar. Proposta de zoneamento cede aos interesses imobiliários, diz urbanista. Um rápido destaque para o urbanista e ex-professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Luiz Carlos Costa. A proposta não dá indícios de que vá neutralizar as tendências desastrosas da cidade, disse o urbanista, sintetizadas na crise dos setores de transporte e de habitação. Se São Paulo se deixar guiar pela lógica do mercado imobiliário, vão se agravar todos os problemas que já se tornaram cidadãos vítimas da própria cidade. O comentário do vereador Paulo Frange. Bom, é importante o comentário de qualquer natureza, eu não concordo, em hipótese nenhuma. Há um controle da cidade sobre isso, há um controle da lei, há o controle da lei de zoneamento que está alinhada com o plano diretor. Nós temos segurança no que está sendo produzido, temos fator de planejamento e fator social, para que a gente possa permitir ou não construir em algumas situações, atendendo uma necessidade da cidade de ter produção imobiliária e sem deixar de dirigi-la. Por exemplo, quem quiser construir numa área que já tenha densamento, vai multiplicar o coeficiente de aproveitamento do solo, a chamada outorga onerosa, por um valor de 1,1 vezes, que é caro. Se ele for construir onde não tem adensamento construtivo, ele vai multiplicar esse valor por 0,5, 0,6, depende do lugar da cidade. Portanto, nós temos um mecanismo de dirigir a indústria da construção civil para onde nós gostaríamos que ela construísse, não onde o mercado dela é mais importante, através da sensibilidade do órgão mais sensível realmente do corpo humano, que é o bolso. Portanto, ele vai construir apartamento de 3 dormitórios, ele vai custar muito mais numa área que nós não gostaríamos de construísse do que numa área que nós gostaríamos que construísse. Ele vai vender do mesmo jeito. Portanto, o fator de planejamento, que calcula a outorga onerosa, já é o fator que o município tem o controle para onde nós queremos que a cidade migre. Segundo, nós temos o fator social. Por exemplo, para a construção de hospitais, universidades e creches, o fator social é 0 e tem que ser multiplicado pelo valor da outorga. Portanto, a outorga é 0. Quando é um hospital, é 0,3, ao invés de ser 1,1 no caso de uma edificação vertical. Agora, nós não podemos só criminalizar a indústria da construção civil. Ela é extremamente importante porque ela constrói para a iniciativa privada e constrói para o poder público, habitação de interesse social. Ao longo de 10 anos, 2002 até 2012, a indústria construiu 330 mil moradias, portanto, residenciais na cidade de São Paulo. O governo conseguiu construir 10% disso, 33 mil unidades de moradia para a população de baixa renda, 10%. Todos citam a situação de se eles querem verticalizar tudo e construir prédio para todo lado. Não é bem essa a realidade. Nesses 330 mil unidades construídas, 94% foi horizontal, é sobrado nos bairros, que vende muito bem e está dando o direito de moradia digna, de qualidade, para quem pode comprar. 6% só foi vertical. Como o prédio aparece muito mais do que uma casa, a gente se incomoda de ver prédio adensando exatamente onde já tem muito. Por isso que nós colocamos um fator de planejamento mais caro aqui, para que eles possam sair daqui para outros lugares, para que a cidade tenha um crescimento harmônico, ocupada de forma natural. Deve haver um impacto no preço do metro quadrado, porque o que acontece? Muitas pessoas, inclusive colegas, pessoas de classe média, em razão
daquela mudança no mercado americano, isso impactou nos imóveis aqui no Brasil. De 2008 para cá, tivemos uma valorização de mais de 200% em algumas regiões da cidade. Muitas pessoas entendem que é praticamente impossível você comprar um apartamento em São Paulo. Um apartamento de 50 metros com 1 metro quadrado a 10 mil, custa R$500 mil. Isso. Deve impactar no valor do metro quadrado? Impacta para menor. Vamos calcular então. Quando nós estamos permitindo construir o adensamento ao longo dos eixos, ao longo do eixo vai poder construir 4 vezes o apartamento, o prédio tem que ter fachada ativa, portanto tem que ter comércio no solo, tem que ter calçada larga com 5 metros e uma garagem só para cada unidade. E com o fator de planejamento que vai moderar essa verticalização, esse apartamento vai sair mais barato. Você diz, mas o terreno pode sair mais caro porque ele está numa zona de eixo. Pode sair mais caro, mas a outorga onerosa, que é cara, também sai mais barato. E quem vai morar aqui é exatamente a população que vai usar o transporte público, que ela está do lado do metrô ou ao lado do eixo de transporte e eixo de mobilidade do município. Aí, esse apartamento vai sair mais barato. Dentro da zona mista, dentro do miolo de bairro, só pode ser construído até 28 metros, que é um andar mais 8. Ora, 1 mais 7, 1 mais 8 é a altura que vai ser construído. Nesse espaço, o condomínio é mais caro desse prédio, esse prédio vai custar mais caro. O que vai acontecer? A população que pode pagar menos, que não tem condição de comprar um apartamento tão caro, vai morar perto do eixo de transporte. E a população que pode pagar R$1,5 milhão, 2 milhões e meio, 3 o apartamento, vai mudar mais para os espaços próximos dos chamados das zonas mistas, dentro dos miolos dos bairros, nesses prédios que nós estamos te colocando aqui agora. Portanto, a tendência é reduzir. A Avenida CUPC, o fator é 0, lá ao longo do eixo todo que cruza a Zona Sul, saindo em Diadema. Portanto, lá não vai pagar outorga onerosa, o que vai permitir uma construção mais barata numa região que não tem moradia, né? Isso sem contar a discussão das EIs. Então, com certeza, depois da lei de zonamento, dando segurança para as empresas que estão investindo e para quem vai investir, nós vamos ter unidades mais baratas. Vamos agora depender da economia brasileira de ter também o financiamento mais barato, que agora está alto por uma contingência econômica do momento. Perfeito. Vereador Aníbal, você acha que as pessoas que já possuem imóveis nessas regiões, que possivelmente venham a receber construções de interesse social, elas ficam preocupadas com uma suposta desvalorização do bairro? Não, aliás, todo mundo fica preocupado por qualquer coisa, e eu acho que é muito natural. Mas deixa eu só comentar um pouco da especulação imobiliária. Eu sou totalmente favorável a facilitar a construções de prédios. Eu gosto de São Paulo, eu acho que São Paulo é uma cidade gigante, uma cidade humana. Eu gosto de ver, ir lá na Berrini, passar ali pela Marginal Pinheiro, ver aqueles prédios bonitos. Sabe, é muito melhor ver isso daqui do que coisas feias, do que ver coisas que você não pode construir e que, na verdade, a pessoa constrói. Existe uma frase que tudo pode onde nada pode. É horrível. Onde você não pode construir nada, essa área vai estar sujeita a quê? A pessoas invadirem, as pessoas fazerem aqueles moradias irregulares, ou fazer aqueles galpões irregulares, tudo mal feito, porque eles nunca vão se oficializar, nunca vão ser legalizados, então eles não gastam muita coisa, não tem a preocupação, e isso é horrível. Agora, se algumas construtoras vão levar vantagem, meu amigo, nós estamos num regime capitalista. Torço para que todo mundo ganhe seu dinheiro, mas eu torço para que todos esses que ganham dinheiro, eles vão gerar empregos e que todas as pessoas aqui em São Paulo tenham o seu emprego. Então, eu não vou ser contra isso não. E se eles vão construir prédios gigantes, maiores, eles vão pagar por isso. O vereador Paulo Francis foi muito feliz. Eles vão ter aquela outorga, eles vão pagar coisas a mais para fazer aquilo. Então, e fazendo coisas boas, bonitas, ótimo, fantásticos. E tenho a certeza que também a prefeitura, para aprovar essas coisas gigantes, bonitas, ela vai olhar o critério da infraestrutura, da mobilidade urbana, senão não se aprova nada. Esse é fundamental. E infelizmente também, a turma fala muito de especulação imobiliária. Mas o Paulo foi muito feliz, Paulo. Quando eu escuto isso, vejo na televisão, é uma coisa irrisória. As construções hoje em São Paulo,
são mais planas, mais baixas do que esses prédios. Os prédios não são tanto, não dá 10%, você foi muito bom no número, 6%. 6%. Poxa vida, vamos se preocupar com os 300, que também, quem sabe, eles também queriam fazer prédios e não podem fazer o prédio. E é bom fazer prédio para ter áreas mais permeáveis, áreas verdes, áreas bonitas. Isso é importante. Vereador. Daniel, só uma complementação no que o engenheiro Aníbal está colocando. É muito importante ouvir a fala do engenheiro. Mesmo na verticalização, Daniel, quando você conversa com quem está trabalhando com isso, tem uma determinada altura em que você chega exatamente no ponto de equilíbrio do prédio. O preço do terreno mais a construção empatou. Se você não permitir que ele aumente um pouco mais o gabarito, ele não tem retorno. Então, por que ele vai construir? Então, nós temos que trabalhar, inclusive, hoje com a discussão do gabarito. Nós aqui ficamos achando, nós não temos na cabeça que São Paulo não pode construir mais do que 15 andares, 17 andares, 18 andares. Nós temos que acabar com essa ideia. Nós não temos que abrir para a cidade toda, mas alguns locais, bem como aconteceu na operação urbana Água Branca, nós temos que permitir a construção um pouco mais alta, porque senão nós não temos, onde tem toda a infraestrutura, a oportunidade das pessoas morarem bem. Tem que otimizar aquele terreno. E otimizar aquele terreno, porque o custo dele é muito alto e geralmente está dentro de uma operação urbana e aqui não paga outorga, paga uma coisa chamada CEPAC, que é comprada na Bolsa de Valores, é muito caro. E aí nós não temos a produção. Só para encerrar, nós temos ZEIS, chamadas ZEIS 4, que são para as áreas são áreas de conservação, áreas da região dos mananciais. Só pode usar 50% do terreno, não pode construir mais do que 2,5 vezes a altura do terreno, tudo certo e tal. Então, desde 2004, gravadas no mapa. Nunca foi construída nenhuma unidade. Olha que legal, nós reservamos muitas áreas em São Paulo, colocamos ZEIS 4 e nunca fizemos um prédio. Por quê? A conta não fecha. Mesmo se o terreno vier de graça, se o construtor receber o terreno de graça, ele não fecha a conta da construção para vender para a Coab, vender na parcela que vende hoje, a R$ 117 por mês. Ou seja, se a gente não der a oportunidade de fazer as contas junto com quem sabe fazer, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos fazer uma contabilidade de custo, ele tem que ter um lucro para que a gente possa disponibilizar isso para o mercado. Sabe o que é importante? Pois não, também, diga. Daniel, desculpe interromper. Existe uma coisa chamada mercado. Às vezes eu escuto muitas pessoas falarem, bom, mas já tem uma área que está saturada, que está isso. Olha, mais sabedor do que os construtores, o ramo imobiliário, para ver se está saturado ou não, é impossível. Então, ninguém vai começar a construir prédio onde já está saturado o local. Ninguém vai construir um prédio comercial num lugar que não é comercial. É muito fácil de entender isso daí. Mas as pessoas ainda se preocupam muito com saturação, com excesso disso, excesso de construção. Não, ninguém vai construir coisas gigantes, prédios enormes, sabendo que não vai dar um produto final, que é a sua venda ou a sua locação, alguma coisa nesse sentido. Então, o ramo imobiliário, ele é muito inteligente para isso. Ele vai estar lá, sim, vai se interessar, sim, em quê? Aonde ele é conveniente, para onde ele é conveniente, onde ele tem o mercado para isso. Eu acho importante compartilhar com você que está em casa que as ZEIS, as zonas especiais de interesse social, elas, muitas vezes as pessoas não sabem onde que ficam as ZEIS. Vereador, eu gostaria que o senhor compartilhasse com o nosso público que foram escolhidos alguns espaços, alguns bairros em São Paulo que possuem terrenos. Explique para a gente, muita gente acha que é na divisa com outras cidades, e não, tem ZEIS aqui na Bela Vista, não é verdade? Verdade. Então explica para a gente. 13,5% da cidade toda está desenhada, reservada como ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Desse valor total, cerca de quase 9% são ZEIS 1, áreas que já são usadas irregularmente, invadidas, loteamentos irregulares e tudo. Dessas áreas, a nossa responsabilidade é a regularização fundiária, a reurbanização desses espaços e dar o direito de propriedade para essas pessoas. Da lei de zoneamento para cá, nós conseguimos criar uma figura chamada zona mista de interesse social, ou seja, está regular agora e mais. O comércio que ali está passa a ser regular. Portanto, aquela situação de que os comércios em São Paulo são todos irregulares, uma boa parte deles, nesse espaço aqui, passa a ser regular. E onde está isso? Na cidade de Tiradentes. Uma grande parte passa a ser zona mista de interesse social. E
na Coab José Bonifácio. Então, esse espaço ele passa para a regularidade. O restante está demarcado como ZEIS 2, que são terrenos vazios distribuídos na cidade toda, propriedade privada ou propriedade do próprio município. ZEIS 3, que são áreas que são degradadas, são galpões de indústria ou prédios subutilizados, terrenos subutilizados, e que o custo dele é maior, e esse custo maior é porque elas estão exatamente onde estavam as indústrias ou o comércio, e, portanto, ele seguramente está num lugar mais bem localizado. É, na verdade, objeto de desejo de todos, as ZEIS 3. As ZEIS 4, essas áreas ambientais que eu disse que não conseguimos construir até agora, nenhuma, e talvez não vamos conseguir construir. E a ZEIS 5 é uma ZEIS de mercado, que foi colocado, o percentual é pequeno, é 0,5% de tudo isso, e que permite construção para a população de baixa renda até 3 e até 6 salários mínimos, mas também permite a construção de habitação de moradia popular para a população de 10 salários, com mais uma área comercial embaixo. Essas ZEIS têm viabilidade econômica, essa vai sair muito rápido. As outras vão ter que usar dinheiro do Fundurb, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é o dinheiro que vai patrocinar a compra de terrenos e também de edificação, principalmente nas ZEIS 3. O problema é o custo, é fechar essa conta, Daniel. Hoje, quando nós temos, em relação a quem está numa ZEIS 1, quando ela passa para ZEIS 2, nós temos que comprar um terreno vazio e não está muito bem localizado, ele custa 30% mais do que na ZEIS 1. Quando nós passamos para a ZEIS 3, que está melhor estruturada, passa a custar 40% mais. E aí, custando 40% mais, eu já tenho dificuldade de fechar essa conta. Então, esse é o grande problema da discussão das ZEIS. Nós temos um déficit habitacional muito grande e conseguimos entregar agora em um ano só 5 mil casas. E é um esforço enorme, moradias, e um esforço enorme fechar essas contas para poder entregar aquilo que nós temos que cumprir como meta, que são 55 mil até o final do ano que vem. O projeto de adensamento da cidade passa naturalmente pelas ZEIS, né? Sim, também. Mas às vezes o pessoal às vezes tem a preocupação de ser moradia muito popular, coisa, mas não é isso daí não, pessoal. Às vezes é muito interessante, nós temos ZEIS em áreas centrais, mesmo na periferia, num bairro, nós temos ZEIS numa parte central do bairro. E tenho certeza que isso nada vai prejudicar, afetar assim a vida de ninguém, não. Vamos torcer para que construa. O Paulo deu uma aula aí, como nós podemos construir. Se depender de governo, nós estamos perdidos, Paulo. Nós, infelizmente, às vezes, só as 5 que nós vamos conseguir atender, porque o ramo imobiliário é que vai fazer isso daí e vai atender aos nossos munícipes. Obrigado, vereador. Olha, nós estamos chegando bem próximos ao final do programa, mas dá tempo de a gente analisar mais uma notícia. Saiu no portal G1, tem manchete no ar. Relator defende publicar dados sobre zoneamento em São Paulo no carnê do IPTU. Que sorte a minha. O relator está aqui ao lado. Por qual razão? Então, foi discutido isso aqui na audiência pública, o vereador Aníbal conhece toda essa história, porque já lidou com isso quando era subprefeito. Nós precisamos da segurança para quem compra, para quem aluga e para quem está para alugar também, para os corretores. O carnê do IPTU tem um código que vem nele, escrito código 11. Esse código significa o imóvel está irregular. Essa lei de zonamento, ela dissocia a atividade do imóvel. Portanto, a atividade, o restaurante pode estar no zoneamento correto, mas o imóvel tem uma irregularidade. Aí não tem alvará. Aí você vê as notícias aí, que você agora há pouco comentou, 70% dos imóveis em São Paulo estão irregulares. Sim, porque o uso pode e o imóvel não pode. Aqui está dissociado, portanto, vai ter o uso permitido, mas tem que regularizar o imóvel, que é a responsabilidade do proprietário. Então, hoje nós temos um banco georreferenciado, está todo ele nos mapas da lei de zoneamento. E eu tenho o carnê do IPTU, que cada um desses imóveis estão aqui dentro numa quadra fiscal. Eu juntando esses dois bancos, eu consigo colocar no carnê do IPTU qual que é o zoneamento. O cidadão mora numa área que é uma zona mista e ele sabe que se ele está numa zona mista, ele pode tudo aquilo que está na zona mista utilizar como uso, ele sabe que só pode fazer 2 vezes o tamanho do terreno, ele sabe que só pode fazer 28 metros. Mas se for uma zona mista ambiental, que vem com a letrinha A depois, só pode construir 15 metros. Então, tudo que está ali e quais são as atividades. Fica fácil, porque nós criamos uma situação de segurança, transparência e na frente ainda vem o código da regularidade ou irregularidade do imóvel. A transparência me parece fundamental nesse caso. Não, isso eu não sei se foi aqui nesse programa aqui que eu tinha comentado, Paulo. Antigamente tinha isso daí.
talões lá de IPTU, apresentava o zoneamento. Zona 1, Zona 2, antigamente era por números, era tão fácil. Hoje fizeram uma confusão. Nós precisamos fazer um curso para descobrir todos os nomes, as siglas das zonas que nós temos. Mas tinha, e era muito importante, porque é uma informação que você, olhando o talãozinho do IPTU, que antigamente era um talão, hoje já é uma folha, o morador já olhava o seu zoneamento. Então isso é importante, foi muito inteligente de vocês, da comissão, que está pondo isso para ser implantado, é fundamental. E eu não sei por que tiraram, não sei que cargas d'água que tiraram uma coisa tão boa, mas vocês estão revendo isso daí, é fantástico. Eu sou totalmente a favor, nós temos que colocar sim o zoneamento no talão do IPTU. Legal, infelizmente nós não temos mais tempo. O Clipping Eletrônico, edição especial Lei de Zoneamento, fica por aqui, mas antes, as considerações finais do relator e vereador pelo PTB, Paulo Frange. Um prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu, vereador? Suas saudações finais ao nosso prazer é meu, Daniel, estar com você aqui, ainda mais com o engenheiro Aníbal, uma figura tão importante no quadro da Prefeitura de São Paulo, um servidor público de carreira, um homem importante para a gente. O nosso apelo aqui é para que a população não deixe hipótese nenhuma de participar. Você pode participar da audiência pública, você pode se inscrever, você pode falar, você vai receber um protocolo com um número eletrônico, você pode acompanhar pela internet o que você pediu e o que está acontecendo. Você pode, da sua casa, entrar em qualquer momento no site da Câmara, e no site da Câmara você vai colocar a lei de zoneamento, você vai encontrar 3 situações. Você pode entrar no conceito da lei e fazer sugestão à vontade, você vai olhar na barra do lado, você vai assistir o que está acontecendo, você pode entrar nos quadros e você pode entrar no mapa e fazer sugestões. Participe, a cidade é nossa. A cidade tem 11 milhões de proprietários, todos nós. Essa lei de zoneamento não tem dono mais, deixou de ser uma atividade do Executivo que encaminhou para a Câmara, ela agora pertence à Casa do Povo e a todos vocês. Muito legal. Quem quiser se comunicar com o vereador é muito fácil. O e-mail dele é o vereador@paulofrange.com.br e o telefone do gabinete é o 3396-4428. Ele tem atendido muitos munícipes. Agora, vereador Aníbal de Freitas, obrigado mais uma vez pela participação. Sua saudação final ao nosso público. Daniel, eu quero agradecer mais uma vez a esse convite de vir aqui, mas cabe salientar uma coisa. Eu quero desejar muito sucesso ao nosso querido relator, que está demonstrando um profundo conhecimento e me deixa muito tranquilo, porque eu me preocupo muito com o plano diretor, eu gosto de São Paulo, acho que São Paulo é a cidade das mais humanas e nós precisamos ter leis que ditem as normas, mas que ajudem as pessoas. Nós temos que melhorar muito a qualidade dos nossos munícipes. E Paulo, você tem a certeza que você tem a minha colaboração e você está muito preparado. Realmente eu fico muito feliz, é gostoso te ouvir, porque é um tema polêmico, é conflitante, mas muito importante para a cidade de São Paulo. Então quero mandar um abraço aos seus telespectadores da TV Câmara. Legal. Quem quiser se comunicar com o Aníbal de Freitas é muito fácil. O e-mail dele é o gabineteanibal@gmail.com e o ramal do gabinete é o 3396-5151. Tá legal? Olha, os assuntos são muitos. Nós poderíamos falar da lei de zoneamento certamente por 2, 3 horas. A gente não conseguiu analisar todas as notícias. De antemão, eu já os convido para uma outra edição especial do Clipping Eletrônico. Eu espero que a gente possa elucidar todas as dúvidas dos munícipes que nos mandam perguntas o tempo todo aqui na TV Câmara. Tá legal? Olha, um grande abraço a você que acompanha o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Nós nos veremos em uma outra oportunidade. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.